Seguiremos o roteiro do programa, tem vários assuntos importantes, inclusive tem um destaque que chega de Brasília. O governo federal lançou nesta quarta-feira o Plano Pena Justa, elaborado para melhorar a vida dos criminosos nos presídios. Segundo integrantes do Judiciário, essa medida é necessária para garantir dignidade aos detentos e para reverter alegadas violações de direitos humanos. Além disso, os magistrados afirmaram que é obrigação do Estado assegurar a integridade física e moral dos criminosos, acusando os brasileiros que não concordam com a medida de não gostarem da Constituição. Só que essas declarações não pararam por aí não, viu? Segundo essa ala do Judiciário, os cidadãos não podem ter raiva ou falta de empatia com os detentos, pois nunca saberão se eles ou pessoas próximas serão presos. Por fim, o ministro de Estado afirmou que não se trata de conceder regalias, mas de resgatar a dignidade dos criminosos que estão sob cuidados do governo. Vou começar essa com o Mota, porque é um tema que o Mota domina muito bem, estuda isso há muitos anos e tem observado muitas iniciativas, né, Mota, do poder público com o objetivo de melhorar a condição dos presidiários nas cadeias, prisões e detenções pelo Brasil, e agora tem esse plano chamado Pena Justa. O objetivo é justamente tornar a vida dos detentos um pouco melhor. Eu espero que a gente fale muito sobre essa matéria, porque eu tenho muito a dizer. O Estado brasileiro é incansável na defesa dos criminosos. Por isso, lançou o programa Pena Justa. O nome é uma ironia. Se vocês duvidam, perguntem a Débora Rodrigues dos Santos, a cabeleireira condenada a 17 anos de prisão por escrever com um batom em uma estátua do Estado, o mesmo Estado da pena justa. O governo quer melhorar as condições dos presídios, mas deveria primeiro melhorar as condições das escolas, dos hospitais ou das favelas. As favelas onde vive uma boa parte do povo brasileiro. Mas percebam isso, a maioria das favelas do Brasil foi entregue ao controle das facções do narcotráfico. O Estado também terceirizou a essas facções o controle dos presídios. A pergunta que a gente precisa fazer agora é: a quem foi entregue o controle do Estado? As análises dos nossos comentaristas sobre esse lançamento, o Plano Pena Justa, para melhorar as condições dos presidiários, Beraldo. Caniato, melhorar as condições, né? A vida do detento brasileiro, ela já é muito boa, afinal de contas. Nas prisões brasileiras tem videogame, tem visita íntima, os detentos tiram férias, progressão de regime, continuam comandando os crimes que acontecem do lado de fora e a vida segue de vento em polpa para a criminalidade. O que o governo quer é mais conforto para os criminosos. Veja, não é que eles querem prisões mais seguras, até porque tivemos, neste governo, pela primeira vez, fuga de presídio federal. Então, não é que eles estão discutindo como tornar as prisões mais seguras, fazer prisões novas para dar conta da quantidade de criminoso, de bandido que existe no Brasil. Nada disso é discutido. Prisão padrão ONU, né, Mota? É isso que a gente precisa no Brasil, mas não tem. Tem dinheiro para tudo, menos para isso. Agora, preocupação com pena justa, preocupação em melhorar as condições dos bandidos na cadeia é retrato, é a confirmação de o lobby feito pelos representantes do Comando Vermelho no Ministério da Justiça está funcionando. Porque até onde me consta, a dama do tráfico e os outros representantes dessa ONG ligada ao Comando Vermelho estavam em Brasília justamente militando a melhora dessas condições de conforto nos presídios brasileiros. Estão de parabéns. Lobistas de primeira conseguiram avançar com a sua pauta. Quero ver outras pautas urgentes para a população brasileira se avançam nessa mesma velocidade. Me parece que não.
Você, Dávila, nesse primeiro giro sobre o plano Pena Justa, elaborado pelo governo federal por meio do Ministério da Justiça, a pedido do Judiciário brasileiro, principalmente da Suprema Corte. Eu fiquei estarrecido ao ler a notícia do Pena Justa. Canhato, eu quero que você me ajude a interpretar essa notícia, porque no fundo o que está escrito lá é que pena justa é soltar bandido, colocar no regime e ainda por cima arrumar um empreguinho para ele para fazer a obra do PAC, é isso mesmo? Controle de entrada de vagas, isso mesmo, controle de entrada de vagas e também processo de saída da prisão e reintegração social, exatamente. É pena justa para quem? Para aqueles que foram vítimas do crime? Isso não vai criar mais incentivo ao crime? Porque agora ser criminoso tem uma outra vantagem. Você não vai ficar preso e ainda ganha um emprego, carteira assinada, não é uma maravilha? Então o negócio agora é cometer crime. Ou esse pena justa é, na verdade, o primeiro projeto que o governo começa a dobrar o joelho para o crime organizado. Quem sabe não é o lobby, viu, o Beraldo, da ONG, não. É o lobby do primeiro ato da união do PCC com o Comando Vermelho. Pois é, e é justamente algo que a gente debateu há alguns dias, né? A tal da trégua com o objetivo de pressionar o governo federal para mudar a legislação em torno do sistema carcerário brasileiro. Querem melhorar. Esse é o objetivo das duas facções no que tange essa união. Agora, você, Mota, quando a gente analisa os eixos destacados por essa iniciativa, controle de entrada de vagas, qualidade de estrutura prisional e dos serviços prestados, processo de saída da prisão e reintegração social, políticas para impedir a repetição do estado inconstitucional de coisas. Enfim, eles elaboraram esses 4 eixos e a partir daí vão implementar uma série de medidas que terão por objetivo melhorar a condição dos presos nas penitenciárias brasileiras. Mota. O Estado brasileiro lançou o programa Pena Justa para melhorar os presídios. Na verdade, o projeto deveria se chamar Saia Justa. Eu vou explicar por quê. Nós estamos em 2025. Do ano 2000 até hoje já se passaram 25 anos. Nesse período, o PT ocupou o governo federal por 18 anos. Tudo o que você vê à sua volta é basicamente fruto do governo do PT. Os presídios que existem hoje no Brasil, esses presídios terríveis, são uma herança dos governos do PT. Porque 18 anos é mais do que suficiente para melhorar os presídios. Mas os governos do PT preferiram fazer outras coisas. Construir estádios para a Copa do Mundo, construir arenas olímpicas. Só com esses 2 eventos, Copa e Olimpíadas, e mais os Jogos Pan-Americanos, foram gastos mais de 100 bilhões de reais. Outros 100 bilhões de reais foram para uma única refinaria, Abreu e Lima, que ainda não está pronta. Mas se você for olhar lá os requisitos da ONU para você criar uma vaga prisional no padrão internacional, com 100 bilhões, com o dinheiro que foi gasto nos eventos esportivos ou o dinheiro que foi gasto numa única refinaria, você construiria um sistema penitenciário totalmente novo. Mas, se o governo fizesse isso, que desculpa ele ia ter hoje para criar um programa para soltar bandido? Pois é, várias pessoas, viu, Beraldo, elencando uma série de coisas que os presos fazem nas penitenciárias ou no sistema prisional. Você até trouxe isso no seu último comentário, mas muitas pessoas mencionam a visita íntima ou a fragilidade na verificação das pessoas que visitam, que acabam levando objetos cortantes, drogas, dinheiro, uma série de recados, né? Como você disse, muitos comandam com o telefone celular as facções criminosas ou as suas células criminosas de dentro da prisão acabam ordenando seus capangas para que façam isso, façam aquilo, enfim. Mas a gente observa por parte do poder público, assim, gasta-se muita energia, faz um evento,
coletiva de imprensa, tem a apresentação, mostram os impressos, vamos fazer isso, aquilo. Várias medidas serão implementadas nos próximos 3 anos, esse é o prazo estipulado. Então a gente percebe que eles se debruçaram, né? Planejaram, há muita discussão, muitas pessoas envolvidas, né? Quantos grupos de trabalho não discutiram essas medidas que serão implementadas, enfim. Não é algo que alguém chegou e falou, anota aí no papel, essas 4 medidas a gente vai implementar nos próximos 3 anos. Não, a gente está falando de dezenas, talvez centenas de servidores públicos que gastaram uma energia enorme para elaborar esse plano. E aí eu lhe pergunto, Beraldo, me parece que esse não é o foco do problema, não é a prioridade quando a gente olha para o sistema carcerário brasileiro. Tem várias outras coisas que deveriam ser colocadas na frente, né? Você já mencionou algumas, mas quais são as coisas mais urgentes quando a gente olha para o sistema carcerário brasileiro, hein, Beraldo? Caniato, hoje, dia 13 de fevereiro, às 6h10 da manhã, um ciclista de 46 anos estava em frente ao Parque do Povo, no Itaim Bibi, zona nobre de São Paulo. 2 motoqueiros, quer dizer, um motoqueiro e uma pessoa na garupa, pararam ao lado desse ciclista que estava parado, mexendo no celular. Uma câmera de segurança filmou todo o evento. O motoqueiro e o garupa chegaram, o garupa saca a arma, atira para matar o ciclista cai no chão, nós estamos aí, quem está nos acompanhando por imagem está vendo exatamente o que eu estou descrevendo. Ele cai no chão, o bandido armado, que acabou de atirar nele, vai ao chão, eles já chegam atirando. Quando ele cai, o ladrão vai ao chão, pega o seu celular, sobe na garupa da moto e a moto vai embora. O ciclista foi levado ao hospital, não resistiu e morreu. Deixou uma família, certamente para trás, chorando, os amigos, lamentando a perda precoce, injustificada da vida desse rapaz. Essa cena filmada e onde todos os detalhes ali estão presentes, mostrando como a vida hoje no Brasil não vale absolutamente nada, mostrando como bandidos estão completamente à vontade para circularem pelas ruas das cidades, armados, prontos para apertar o gatilho, matam antes, roubam depois. Foram embora na maior tranquilidade. Por quê? Porque confiam na impunidade. Sabem que a estatística está a favor deles e contra a sociedade de bem. Esta cena, na minha opinião, no país em que eu gostaria de morar, é suficiente para que a polícia fosse atrás desses 2 bandidos assassinos e fizesse o que fosse necessário para tirá-los de circulação. Ainda fico aqui torcendo para que reajam quando a polícia chegar, para eles entenderem que há polícia, a força de segurança agindo do outro lado. Se presos forem, que apodreçam na cadeia, que nunca mais ponham os pés na rua. Este é o país que eu gostaria de ver o Brasil se transformar. Mas ignorando essa imagem, Caniato, ignorando que um jovem foi assassinado e que essas pessoas saem todos os dias às ruas armadas para matar e para roubar, o governo está preocupado com esses 2 marginais. O governo está preocupado em dar vida boa para quem aterroriza a sociedade brasileira. O governo brasileiro está se colocando no mesmo patamar de quem tirou a paz do Brasil e está, dia após dia, ajudando um processo de tomada do país pelas facções criminosas. Não é à toa que PCC e Comando Vermelho se juntaram, porque sabem que juntos serão impossíveis de serem combatidos.
O governo brasileiro colocou o Brasil de 4 e nós estamos completamente reféns da criminalidade. Infelizmente, o governo ignora esses fatos, Canhoto. Inclusive, esse caso que o Beraldo mencionou, a gente vai tratar daqui a pouco. A gente vai trazer os detalhes, um caso terrível, bárbaro. As pessoas todas impressionadas com essa notícia. A gente vai trazer em detalhes, vamos analisar com os nossos comentaristas. Agora, Dávila, voltando a falar desse plano Pena Justa, chamou a atenção também uma declaração na apresentação desse plano, quando as autoridades disseram que os cidadãos não podem ter raiva ou falta de empatia com os detentos, pois eles não sabem se um dia serão presos ou se pessoas próximas serão presas. Olha o argumento, não parece fazer sentido nenhum, né, Dávila? A gente não está falando de uma pessoa sem instrução, estamos falando talvez dos servidores públicos mais importantes ou que fazem parte de uma elite do funcionalismo público brasileiro, e é essa a justificativa para a população? Não tenham raiva porque talvez vocês sejam os próximos presos? O que é isso, Dávila? É um absurdo. Aliás, a raiva e a indignação do Beraldo é a raiva e a indignação de todos os brasileiros. E não é com o preso, é com a impunidade. Esse é o problema que dá raiva. O que dá raiva é a impunidade. Pena Justa deveria ser um programa para mudar a lei penal e fazer com que criminosos cumpram plenamente a lei. Pena Justa seria fazer com que criminosos como este não só cumpram integralmente a pena, mas que fiquem o resto da vida na cadeia. Porque só assim você começa a dar um sinal para o crime que não compensa. Se você for pego, as penas serão duras. Pena justa significa ter uma justiça que mantenha criminoso na cadeia e que não permita criminosos saírem pela porta da frente. Por isso, esse programa tem o nome errado, o conceito errado, a intenção errada. E é um programa que, ao invés de humanizar o tratamento do preso, apenas encoraja as pessoas a cometer crime e mostra que o Brasil é um dos países mais violentos do mundo porque o crime compensa. Para fechar você, Mota, mas se quiser também trazer o seu ponto de vista sobre essa declaração do integrante do governo, todos devem aceitar as melhorias para os presos, pois todos os cidadãos potencialmente podem ser detidos um dia. É uma declaração que mostra uma visão ideológica da criminalidade. Crime é escolha. Pessoas que vivem em situações semelhantes fazem escolhas diferentes. Isso já é comprovado há muito tempo. O psiquiatra forense Stanton Seminole estudou milhares de criminosos durante a sua carreira e ele diz: na absoluta maioria dos casos, o criminoso tinha irmãos que viviam nas mesmas condições, que foram criados pelos mesmos pais e que não fizeram escolha pelo crime. Essa é a verdade. Crime é escolha. É lógico, qualquer um de nós amanhã pode fazer a escolha errada e se tornar um criminoso e deve pagar pelo crime que cometeu. Segundo esse raciocínio, vamos abolir a justiça. Vamos acabar com as cadeias. Para que prender alguém se amanhã o preso somos nós? Não é isso? Mas esse discurso oficial de proteção a bandidos do Estado brasileiro, que é uma mistura de ideologia com mentiras, ele não se sustenta. Basta a gente olhar um pouco os números. O PT ficou no poder de 2003 a 2016. Durante esse período, foram aprovadas inúmeras leis que descriminalizaram condutas e criaram benefícios para criminosos. Por exemplo, alguns exemplos. Os criminosos hediondos ganharam direito à progressão de regime. Foi criada a figura do tráfico privilegiado. É assim, você vai comprar cocaína e traz também para a turma da festinha.
Esse é um tipo especial de tráfico que tem penas menores. Olha o nome, tráfico privilegiado. Acabou a pena de prisão para usuários de maconha. Tudo aconteceu nesse período. Vocês sabem qual foi o resultado? Em 2003, por favor, anotem esses dados. Eu vou falar devagar, porque é muito importante. Em 2003, quando o PT assumiu seu primeiro governo federal, o Brasil tinha 240 mil criminosos presos. Em 2016, quando a presidenta sofreu o impeachment, o Brasil já tinha 720 mil criminosos presos. Durante o período do PT no governo, depois das inúmeras modificações na lei para tornar as penas mais justas, para tornar o tratamento dos criminosos mais humanos, o resultado foi esse. O número de criminosos presos no Brasil foi multiplicado por 3 durante os governos do PT. Isso ao mesmo tempo em que todos os índices de criminalidade explodiram. É essa a receita que eles querem repetir agora. Seguiremos atentos em monitorando a implementação dessas medidas.